E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do MCast, um podcast que fala sobre empreendedorismo, liderança e gestão. E para falar conosco hoje, eu convidei a especialista em RH, a Silvia Letícia. Tudo bem, Silvia? Oi, Márcio, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e falar um pouco mais sobre esse departamento que é tão importante e que tem muitas empresas que ainda não têm um departamento de RH. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui para poder contar um pouquinho dessa trajetória de RH. Para quem não conhece você ainda, se você quiser falar um pouco mais da sua trajetória nesse, campo do RH, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor e saber qual que é a sua experiência dentro do RH. Legal. Bom, eu posso dizer que a minha trajetória na área de RH, ela iniciou lá no ano de 2013, quando eu ainda estava finalizando a minha faculdade de direito. Eu estava trabalhando na indústria da confecção e ali eu tive o meu primeiro contato com a área de gestão de pessoas. Inicialmente fui, eh, absorvendo algumas tarefas relacionadas à área de departamento pessoal, foi onde eu me especializei por um longo período. E ali, por ser um RH na época ainda generalista, então eu tive a oportunidade de trabalhar nessas 2 frentes, fazendo um pouco de departamento pessoal e migrando também para a área voltada à relação com pessoas. Então, eu digo que nessa indústria foi onde eu realmente consegui construir a minha história, né, como pessoa e como profissional. Foi um aprendizado que perdurou aí por 10 anos e 6 meses, e sou muito grata por ter vivenciado várias experiências dentro dessa indústria. A primeira pergunta é uma pergunta minha e de muitos empreendedores que ainda estão começando, que já está há algum tempo no mercado e que tem essa dúvida. A partir de quantos funcionários é importante eu ter um RH dentro da minha empresa? Bom, Márcio, é uma pergunta interessante e o que que eu, Silvia, penso enquanto especialista nessa área? A partir do momento que você define o teu negócio e ele envolve pessoas, não importa se você tem um, 10, 100, 1000 funcionários. Tudo que está relacionado a pessoas e você precisa linkar isso ao teu negócio, merece atenção. Então eu digo que como profissional de RH hoje, eu não posso, fazer uma seleção de um público de pessoas. Então pessoas e negócios caminham juntos. Então essa é a visão que eu tenho, que não tem um número definido para você ter uma estratégia de RH dentro da sua empresa. É que no meu caso, eu pego como experiência própria, por exemplo, eu demorei para estruturar um RH quase que 10 anos. Mas eu sei qual que é a dificuldade. Depois de um certo tempo, você já está com um time totalmente desengajado, entendeu? E quando você traz um RH, realmente acaba causando um choque muito grande. Eu senti isso na pele daí. É lógico também que eu pego sempre o meu caso como exemplo. Quando você está no início, de repente você faz o trabalho de RH, o trabalho de jurídico, o trabalho de contabilidade. Praticamente você se transforma em vários departamentos, em várias pessoas, porque você está iniciando um negócio, o seu capital é pouco, você não tem condições de trazer esses profissionais para estruturar os departamentos, né. Perfeito. Mas hoje eu concordo com você e o RH é uma peça importante dentro de qualquer empresa, dependendo do tamanho dela, né. Exatamente, fundamental. E você tocou num ponto muito interessante, porque é o que a gente vê no mercado hoje. Muitas empresas crescendo rapidamente, de forma desestruturada. Então, a partir do momento que você deixa isso se perder ao longo do tempo, obviamente, na hora que você toma uma decisão para você colocar a mão na massa e estruturar, departamentalizar a sua empresa, o impacto vai ser maior, né? Porque as pessoas elas vão crescendo no modo do dono. Então, é o dono gerindo, é o dono tomando as frentes, é ele centralizando tudo nele. Então vem um especialista, e começa a trazer novas ideias, novos métodos, implantar um novo jeito de fazer, e isso
assusta, faz parte. Mas depois que a empresa ela pega um certo corpo, por exemplo, essa questão do dono fazer tudo. Vamos pegar o caso de RH. Eu posso criar um problema jurídico por eu não ter um conhecimento de RH da maneira que eu falo com o meu colaborador. A mesma Perfeitamente. coisa, eu tomo uma decisão que seria de cunho jurídico, assinar um contrato ou fazer qualquer outra situação em que eu não tenho domínio sobre aquele assunto, causa outro problema na empresa, né. Então, dependendo do tamanho do negócio, é realmente imprescindível esses profissionais para estar auxiliando o o empresário ali, porque às vezes a gente sabe vender, a gente sabe fazer algumas funções da empresa, a gente não sabe tudo, né. Exatamente. O que eu costumo aplicar dentro das empresas, eu cresci, aprendendo RH dentro dessa cultura, que é dizendo assim: todo mundo é RH. Todos os departamentos dentro da empresa, ele tem que fazer o papel de gestão de pessoas, ele tem que ter noção do que é você contratar, desenvolver, manter a pessoa no teu negócio e até na hora que essa pessoa vai embora, ele tem que saber lidar com isso. Então, se você já estrutura, e implanta essa cultura desde o início dentro da tua empresa, você não vai sofrer essas consequências lá na ponta. Então, eu digo que o departamento comercial é RH, assim como o RH também é um departamento comercial. Então, tem que existir essa maturidade entre as áreas dentro da empresa. Eu, por exemplo, me porto como um comercial dentro da empresa, fazendo a área de gestão de pessoas. Por quê? Porque eu vendo oportunidades. Eu vendo sonhos para as pessoas. Se a pessoa que compra a minha ideia, no momento que eu divulgo uma vaga e eu coloco ali que aquela empresa, ela está preparada para te receber, não só para te pagar um salário, mas para construir um plano de carreira com você, automaticamente eu estou vendendo esse serviço. Então eu me coloco na posição de comercial. Eu sou a porta de entrada dessa empresa. E assim sucessivamente. Por quê? Quem está dentro para receber quem está chegando, tem que também fazer o papel de Sim, sim. acolher. Tem que saber, como lidar com esses profissionais que estão chegando. Aqueles que cresceram com o dono e teve ali os seus costumes, teve a sua forma de fazer, eles também vão ter que trabalhar em si, no momento que você coloca um RH para estruturar, eles vão ter que trabalhar novas formas de executar aquela tarefa, porque não é o espírito Gabriela que eu sempre falo, né, eu cresci assim e eu vou ser eternamente assim e vou morrer assim", não. O mercado muda, as pessoas mudam, as metodologias mudam, as leis mudam, e tudo que envolve pessoa, a gente está falando de legislação, que está aí, sondando todas as empresas. Se você não tiver preparado hoje dentro de uma legalidade para receber pessoas, a probabilidade de você, tomar um processo trabalhista ou você ter a imagem da sua empresa desconstruída é muito grande. Então, eu, dentro da minha área, ter estudado direito, isso me ajudou muito, me abriu um leque de oportunidades. Antigamente pensava assim em RH somente profissionais que estudavam psicologia, por exemplo, Sim, sim. né? A empresa falava: "Nossa, eu tenho que ter um psicólogo aqui dentro". E hoje essa visão mudou totalmente. Você pode ser um profissional de RH, eh, independente da área da sua formação. Aí uma outra pergunta, que é uma curiosidade de muitas pessoas: tem alguma diferença entre RH e departamento pessoal ou é tudo a mesma coisa daí? Ou são 2 setores dentro do mesmo setor, mas diferente? É assim, Márcio, eu não vejo problema nenhum a empresa atuar de forma generalista, tá? Isso é muito comum, principalmente em pequenas empresas. Hoje, grandes empresas já conseguem diferenciar esse trabalho. Mas por que que eu tomo um certo cuidado? Ser generalista é muito bom, só que você tem que ter uma pessoa ali dedicada a pessoas. Porque a partir do momento que o RH generalista ele começa a focar apenas em processos, cumprimento de prazos, legislação, ele não vai ter disponibilidade para ouvir o seu funcionário. Então,
A área de gestão de pessoas, ela requer o quê? O relacionamento, o quanto esse profissional de RH está disponível para atender aquelas pessoas. Uma vez que eu estou mergulhada em rotinas, em processos, eu estou preocupada em cumprir prazos, cumprir a minha meta de entrega. Então, hoje é triste, mas a gente vê muito ainda empresas onde o funcionário precisa agendar horário para falar com o RH, porque o RH está mergulhado em rotinas e ele não tem disponibilidade para atender uma necessidade, seja um problema pessoal que aquela pessoa vem enfrentando, ou um conflito dentro da área, ou seja, essa falta de disponibilidade dentro de um RH generalista, ela é ruim, né. Então, eu gosto de trabalhar o estratégico, porém, a questão folha de pagamento, cartão ponto, benefícios, a parte do SESMIT, tudo isso é importante e deve ser gerida de uma forma muito técnica. Agora, pessoas, você tem que ter disponibilidade. Porque eu acho que o departamento pessoal, ele contribui muito com o clima organizacional. Ele que vai controlar e que vai sentir esse clima, né, e o que está causando esse clima, se ele é bom ou ruim. Também, porque o departamento pessoal, ele é técnico. Então, normalmente os profissionais que ocupam essa posição de departamento pessoal, eles são pessoas mais analíticas, eles não são pessoas tão influentes. Então, eu gosto de trazer a diferença até do perfil desse profissional que Uhum. ocupa essa posição, porque nem sempre, por exemplo, tem um problema na folha de pagamento. Ele vai lá tirar uma dúvida com uma analista de departamento pessoal, ele vai ser extremamente técnico. Ele vai falar: "Não, é isso, assim, assado", vai tirar a dúvida, pronto, acabou. Agora ele não vai estar interessado que tipo de mal-estar gerou naquele funcionário no momento que, de repente, nesse exemplo, ele se deparou com um erro na folha de pagamento dele. O quanto aquilo gerou uma situação ruim. Já o profissional de RH, que é humano, ele já vai trazer aquela pessoa, ele já vai interpretar de uma forma menos técnica, vai ter um pouco mais de empatia. Não estou dizendo que o analista de departamento pessoal não tenha, mas talvez ele, no momento ali de mostrar a assertividade dele, ele vai estar mais preocupado com isso, de mostrar se ele fez certo ou se ele não fez certo. Agora, o sentimento que gera dentro das pessoas, aí é mais relacional. Então, eu Uhum. gosto de trabalhar dividindo essas duas posições, as duas são extremamente importantes, e a gente sabe que nem todas as empresas hoje conseguem manter, as áreas divididas. Então tem que trabalhar junto. Agora uma outra dor, que é minha também, eu acredito que vários empresários, se não a maioria, é no recrutamento. Hoje está muito difícil, primeiro encontrar o profissional, e depois que você encontra esse profissional, é tentar incluir ele dentro da cultura e que aquele profissional realmente consiga ter um certo tempo, diminua, vamos dizer assim, a rotatividade ou o turnover. O que que é preciso ser feito hoje para que a gente consiga melhorar isso, na sua visão? Márcio, na minha visão, a gente vem falando constantemente sobre a cultura. Que tipo de ambiente você está proporcionando ou que tipo de ambiente você está oferecendo para essas pessoas virem trabalhar na tua empresa. Então eu falo que cultura é a essência do dono. Primeiro, eh, essa questão do ambiente de trabalho tem que estar muito definido pelo dono, ele tem que saber o que ele quer para a empresa dele. Segundo ponto, quem cresceu junto, quem está ali no meio do caminho, está preparado? Né? Como eu estou trabalhando isso para que se torne um ambiente legal? Quando você fala o dono saber o que quer, não basta ele saber o que quer, ele tem que também falar e transmitir o que ele quer, né, porque ele saber o Exatamente. que quer, mas ele não passar para os colaboradores o que ele quer, acaba a É. comunicação também ficando falha, né. Quando a gente entra nesse viés, porque o desafio hoje é contratar. Além do contratar, o maior desafio é reter. Porque contratar você contrata, mas às vezes a pessoa vem, trabalha 1 ou 2 dias na tua empresa, não se sente acolhida,
né, ou não se adapta àquele ambiente e vai embora. Então, nem sempre o problema está lá na ponta de quem contratou. Às vezes ele seguiu todo o protocolo certinho, a entrevista ocorreu tudo ok, a pessoa ali na hora deu sinal positivo, né. O que que tem acontecido? A pessoa é contratada, chega na tua empresa, sente o clima, não se adapta, vai embora. Onde está o problema? Na pessoa que não quis aceitar ou naquele ambiente que não foi favorável? E às vezes a má integração ou a não integração contribui muito para isso, né, para essa questão da pessoa vir toda empolgada pela entrevista, pelo ambiente que ele chegou a conhecer ali, mas quando de fato ele vai, se integrar com um grupo que já está, e ele não é bem recebido ou talvez não é nem aceito, dependendo da cultura da empresa, isso realmente causa uma frustração em quem está chegando, né. Uma frustração. Então, assim, um processo de integração muito bem implantado, com a apresentação, as políticas da empresa, as normas internas, tudo isso tem que ser passado de uma forma muito transparente para o teu, colaborador. Então, na entrevista, normalmente, como eu conduzo? Eu tenho uma conversa muito sincera com o meu candidato. Então, eu não sou um tipo de recrutadora que vai vender algo que não acontece na prática. Antes mesmo de abrir um processo seletivo e começar a trazer pessoas para a entrevista, eu preciso primeiramente entender se a minha equipe interna está preparada para receber um novo colaborador. Então, se eu tenho um comando dizendo preciso aumentar o quadro de funcionários, ok. Primeira preocupação que eu tenho: como é que está essa equipe hoje? Eu chamo essa liderança e pergunto: "Como é que está a sua equipe? A gente conhece de fato quem está ocupando a posição hoje? Os temperamentos, né, as entregas? Será que estamos bem alinhados a ponto de trazer um novo colaborador para aquele time?" Então, antes de você abrir uma vaga, antes de você disponibilizar uma oportunidade, primeiro olha o que está acontecendo dentro da sua casa. Olha o que está acontecendo dentro daquele ambiente. Agora eu quero que você me conte um segredo de RH, que é uma pergunta, assim, que todo mundo faz daí. O porquê, quando vai demitir alguém, espera a pessoa trabalhar o dia inteiro e no final do dia é que o RH costuma demitir essa pessoa? É para ganhar simplesmente para ganhar mais um dia de trabalho ou tem uma estratégia além disso? Na verdade, não deveria ter nenhum tipo de estratégia, porque assim, Márcio, o mesmo cuidado que nós temos na hora de trazer uma pessoa para a empresa, é o mesmo cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai encerrar o ciclo com aquela pessoa. Isso se chama respeito, né? Se eu tive de forma respeitosa todo um cuidado para trazer e vendi a imagem daquela empresa, pelo pior cenário que aquela pessoa tenha vivido ali, a ponto de não dar mais continuidade no contrato de trabalho, a gente precisa eh, agir de forma transparente e respeitosa com essa pessoa. Não vai desqualificar o que ele te entregou até aquele momento. E não existe esse negócio de você ter horário para demitir. Então seja de manhã ou à tarde ou no meio do expediente. Claro que a empresa tem que observar o contexto, ela tem que observar o melhor momento, para que isso também não gere impacto na equipe que está ficando, né. Uhum. E então assim, não sou favorável a criar uma regra de horários para demitir, não sou favorável demitir o funcionário no final de semana, por exemplo. Porque fica a sensação de que a empresa ela está fugindo dos questionamentos, né. Então, se eu vou desligar lá 5 minutos, faltando 5 minutos para ele ir embora, significa que eu não quero ter tempo para ouvir ou ele rebater aquele desligamento. Então dispensar no elevador já descendo, não pode daí. Hum, Pega não uma é carona no elevador junto com não é ético. Digo para você que não é ético, não é mas profissional. acontece, né. Acontece, e aí é um outro ponto que a gente precisa avaliar essa questão da mudança cultural, né, porque assim, primeiro, quando o funcionário é demitido,
Na maioria das vezes, ele sabe por que que ele está sendo demitido. Primeiro que o desligamento ele não pode ser surpresa. Tudo que antecede ao desligamento, você já vai preparando aquele território. Então, o desligamento ele tem que ser uma conversa. Ele tem que ser, eh, o mais transparente possível. Existem casos e casos, obviamente, que a gente age com discrição, mas na maioria das vezes ele tem que ser com a verdade. Se a tua empresa age com a verdade, por que que na hora de desligar, eu vou ficar tendo meias verdades com aquela pessoa? Então não é ético, no meu ponto de vista, não é um tipo de posicionamento que eu aprovo. Então, eu procuro trabalhar na mentalidade das lideranças que quando você vai desligar alguém, você precisa se preparar para esse desligamento. Você precisa estruturar essa conversa, você precisa se antecipar aos possíveis rebates que você pode ter por parte dessa pessoa, por às vezes não concordar do motivo pelo qual ela está sendo desligada. E aí a gente entra num outro campo, que é o como você vem tratando o teu funcionário no decorrer aí da trajetória dele, quais os tipos de avaliações, feedbacks, que tipo de trabalho você está fazendo com esse funcionário para que, caso não dê certo ou as expectativas fiquem desalinhadas a ponto de você fazer o desligamento, como é que você vai conduzir isso ali na saída? E um detalhe, quem demite não é o RH. Ia fazer essa pergunta agora. Hum. Cada setor ele é responsável pelas pessoas que ele comanda ali, é ele que indica: "Essa pessoa aqui não serve mais para o meu quadro aqui", e o RH faz a parte final, que seria desligar a pessoa? Ou É, tem uma conversa antes e toma uma decisão em conjunta? Ou é realmente, vamos pegar, por exemplo, o comercial, é a gerente do comercial que vai dizer assim: "Silvia, esse funcionário eu não quero mais na minha equipe". Ou você só finaliza ou tem na uma verdade, intermediação? o RH ele é um parceiro de negócio. Então vamos lá, o RH ele tem essa autonomia, deveria ter na minha visão, aí vai de empresa para empresa, porque o RH sem autonomia ele também não consegue executar muitas coisas. Mas vamos lá, ele tem essa autonomia para entrar nas áreas e junto com a liderança, ele trabalhar toda a performance da equipe. Então, se você tem um líder que faz uma gestão voltada ao desenvolvimento, é um líder que está preparado para dar os feedbacks e faz essa troca com o RH, ao final, indo para um desligamento, eu entendo que essa decisão ela vai ser tomada de forma compartilhada. Uhum. Porque existe o olhar técnico do líder ali, que está no dia a dia com aquela pessoa, mas existe todo o lance das avaliações, dos feedbacks que são trazidos ali para o RH. O RH, ele acaba sendo um termômetro dentro dessa atuação. Então, ele não vai ser nem só a empresa e nem só funcionário. Então, eu me coloco numa posição neutra e eu preciso avaliar ali os dois lados. Quando você fala, RH tem que ter autonomia, uma dificuldade que eu também vejo nas empresas é até encontrar o profissional de RH que se adapte ou o próprio empresário se adapte a um modelo de RH. E eu vejo que tem muitas empresas que têm dificuldade em trazer um RH para dentro da empresa. Ou existe uma rotatividade muito grande também de departamentos de RH ou profissionais de RH dentro das empresas, né? Exatamente. E aí, eu sempre falo, a gente tem que combinar o jogo. Então, se você traz um profissional de RH e você já tem com muita clareza na tua mente o que você quer para tua empresa, então aquele profissional ele vai acompanhar o teu direcionamento. A partir do momento que você não deixa claro para o profissional de RH até onde ele pode atuar, você pode também ter um problema. Então, assim, isso tem que ser conquistado. O que eu vejo muitos profissionais de RH hoje, Márcio, principalmente os que estão começando, como eu me aproximo da alta gestão, ou do CEO, ou do diretor, para conquistar o meu espaço de RH? Porque eu bato muito em cima dessa tecla.
O teu espaço ele tem que ser conquistado, eu não tenho que ficar pedindo para fazer as coisas, eu tenho que mostrar o que é possível, eu tenho que, entregar isso para o profissional, para o meu diretor, para o CEO, eu tenho que entregar as possibilidades, o quanto ele vai ganhar com aquilo, para eu poder ter meu espaço. Porque nos dias de hoje, aquela visão que tinha do RH antigamente, que o RH reunido com o CEO da empresa significa que vai demitir alguém. Ou o RH circulando para a empresa também já dava um nível de tensão muito alto. E hoje em dia isso já mudou, né? Porque o RH ele tem que circular na empresa e conversar também com o CEO da empresa, né? Exatamente. E o RH, ele vai fazer imersão em todas as áreas. Porque assim, você quer ser um RH estratégico? Se interesse pelo negócio. Vai procurar aprender sobre aquele segmento, entra na operação, senta na cadeira daquele liderado e daquele líder, faça um mapeamento dessas necessidades, faça filtros e leve isso para uma sala de reunião, para uma mesa de direção, em busca de uma solução. Agora, você quer ser um RH operacional? Você vai ser meramente um executor. Então, ser um parceiro de negócio, ser um RH estratégico tem muito a ver com isso. Se eu preciso acertar em pessoas, primeiramente eu preciso entender do negócio. Eu trabalhei muito tempo na indústria, respirava aquela cultura, respirava aquele modelo de trabalho. A partir do momento que eu vim para a área da consultoria, que eu comecei a trabalhar de forma mais liberal, para mim foi maravilhoso, porque eu descobri, né, que outras culturas, outras formas de trabalhar, também tinha que ser levado em consideração dentro da minha bagagem de conhecimento. Então, você ficar muito tempo também respirando uma única cultura, você não fica preparado para lidar com outras situações. Então, assim, hoje me abriu um leque de oportunidades, indo para o lado mais empreendedor, porque eu aprendi a lidar com outras situações, com outro modelo de negócio, com outro modelo de contratação, né, e isso me despertou, né, a continuar, buscando mais conhecimento sobre o que é fazer a conexão entre pessoas e negócio. Agora, um outro tema muito importante, eu quero que você explique ele, que é o PDI, e no que isso contribui para que eu tenha um engajamento maior da minha equipe. Porque hoje em dia isso é muito difícil também, a maioria das empresas elas não consegue, ter esse engajamento e há uma rotatividade, um turnover muito grande, e o PDI contribui para eu reduzir esse turnover? O que que você tem a dizer sobre isso? Explique para as pessoas o que é Significativamente. PDI e qual que é a importância de implementar isso dentro das empresas. Vamos lá, então a gente está falando do plano de desenvolvimento individual. Então, é a partir desse momento, é onde eu me aproximo dos colaboradores e ali a gente vai fazer um mapeamento 360. Eu vou olhar as habilidades e competências desse funcionário, eu vou entender o que é que ele tem ali de pontos fortes, são as fortalezas dele, e o que ele tem de pontos a serem desenvolvidos ou melhorados, né? Então, todo mundo tem. Gosto muito de trabalhar com análise comportamental, eu acho que já é um direcionamento que a gente tem, e a partir do momento que você começa a implantar o PDI dentro da sua empresa, você está dizendo para o teu funcionário que você está dando atenção para ele. Eu não preciso esperar uma pesquisa de clima anual para coletar informações do que precisa ser melhorado. Eu não preciso fazer uma avaliação de desempenho a cada 6 meses para olhar os entregáveis do meu liderado. Então, o plano de desenvolvimento individual, na minha visão, ele é um trabalho periódico. É uma manutenção periódica que você faz das pessoas que já estão ocupando aquela posição. É um momento que o funcionário, você traz ele para a realidade, ele vai fazer todo um trabalho de reconhecimento daquilo que ele não domina, e o RH entra com o papel provocador.
no bom sentido, de olhar para aquelas deficiências, apresentar novas técnicas, apresentar metodologias, dar um direcionamento que às vezes é o que falta, na maioria das vezes falta esse diálogo apenas, para que a pessoa realmente, consiga performar de uma forma diferente. É porque se o funcionário também, o colaborador, não tem essa perspectiva de desenvolvimento, de crescimento dentro da empresa, chega no momento que ele para de entregar, né? Porque todo mundo fica naquela monotonia sem saber o passo do dia seguinte. Quando você tem um PDI, você dá uma visão da onde ele pode chegar dentro da empresa, né? Então isso é importante para Isso. engajar e para motivar o funcionário, né? Isso, então a gente trabalha muito os propósitos, os objetivos, onde você está e o que que você almeja dentro da tua carreira, daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que que você quer? E o PDI também serve para fazer o corte, né, porque de repente você tá com esse plano para as pessoas ali, e vê que tem pessoas que não estão engajadas em realmente, se desenvolver. E dependendo da Exatamente. estratégia da empresa, talvez aquele funcionário nem serve mais para permanecer ali dentro, né, porque Exatamente. Eu já vivenciei situações de PDIs, que pessoas com 1 ano de empresas conseguiram grandes avanços, mas em contrapartida, pessoas com 20 anos de empresa, nós chegamos à conclusão de que não servia mais para o negócio. A pessoa estagnou e ela também não tinha esse desejo de melhorar. Então, quando a gente identifica isso, como você colocou, é um balizador para a empresa. Então, tanto ela pode realmente continuar investindo naquele funcionário, quanto ela pode também abrir mão, né, porque é uma troca. Então, assim, o quanto de valor aquela pessoa está agregando para aquele negócio. Então, se você não tiver esse olhar, você não vai esperar vir uma avalanche de situações negativas numa pesquisa de clima para você tomar uma ação. Agora, quando você já trabalha isso periodicamente, você trabalha os PDIs, traz as pessoas para essa consciência, quando você aplicar uma pesquisa de clima na tua empresa, para você medir o nível de satisfação ali dos seus funcionários, talvez você vai ter uma pesquisa ali muito positiva, porque no decorrer do ano você já está dando aquela atenção que o funcionário quer, você já está implantando novas ações para que o engajamento permaneça, para que você rode menos com as pessoas ali, que as pessoas cada vez mais sintam-se interessadas em manter-se no teu negócio. agora uma outra questão também que eu acho que se casa bem com o PDI, que é o plano de distribuição de lucros e também em resultados. É até uma coisa que eu pretendo implementar nos meus negócios. Eu acho que isso ajuda muito também no engajamento e na dedicação do funcionário para crescer cada vez mais dentro daquela empresa, né? Que eu vejo que as empresas de tecnologia hoje, elas adotaram esse sistema, a maioria delas daí, que é realmente você pegar o bolo, tira os custos e distribui proporcional à posição, ao salário de cada um, os lucros do negócio. Que tem aquele dizer lá que todo mundo tem que se sentir ou trabalhar como se fosse dono. Mas quando você não divide parte do resultado, que dono é esse? Que só trabalha, entendeu? Exatamente. Então, quando você tem essa distribuição de lucros, e logicamente atrelada a um resultado também, aí realmente você consegue fazer com que a sua equipe se sinta como dono do negócio. Isso é importante, né, nas empresas para poder trazer esse maior engajamento e essa visão mais colaborativa mesmo. Perfeito. Isso é o sentimento de pertencimento, porque se você prepara o profissional para ele agregar valor no teu negócio, então até que ponto ele se sente parte daquele negócio? Então a divisão dos lucros, os planos de incentivos, que aí entra todo um trabalho do RH junto com a alta direção, olhando, né, ali o que resultado realmente aquela pessoa te entrega e aí você fazer esse trabalho, com certeza se torna muito mais atrativo. Hoje as pessoas não trabalham meramente por salário fixo, isso nas pesquisas aí acredito que já esteja em quarto ou quinto lugar. O que que as pessoas querem? Em primeiro lugar, um ambiente saudável, eles querem um clima favorável, eles querem mais flexibilidade nas tratativas,
né. Então, assim, tem outros fatores, inclusive o plano de incentivo, que é um forte fator de retenção de pessoas hoje dentro das empresas. As pessoas confundem muito também, você citou aí num ambiente saudável, elas confundem saudável com não cobrança, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né. Um ambiente que não tem cobrança, a minha pessoa acredita que não tem crescimento também. O ambiente ele tem que ser saudável, mas ao mesmo tempo desafiador, né, para que a pessoa realmente cresça naquele ambiente daí. É. E aquele ambiente saudável, mas cada um, faz o que quer, e se alguém cobra, ela já fica, com a cara virada, esse profissional também, nem essa empresa ela vai crescer, né. Exatamente. E não existe função sem responsabilidade. A cobrança dentro daquele nível de responsabilidade faz total sentido. Eu fui contratada para uma função, dentro daquela função, eu vou ser cobrada por aquelas entregas. Então, não existe essa questão de, eu não gosto de ser cobrado. Dentro da tua função, por isso que isso numa contratação tem que ficar muito claro, o descritivo daquela função tem que estar muito claro para aquela pessoa que está chegando, para ele entender que tudo que for cobrado em resultado faz parte daquele processo ali. Então, não tem como a gente fugir das cobranças. Nós somos cobrados, né? Uma empresa sem resultado, uma empresa que não gera lucro, ela não é sustentável. Então, não existe trabalho sem cobrança. Agora, existem formas e formas de você fazer a cobrança, né? E acima disso está o quê? O respeito. O como eu estou cobrando os meus liderados. E como o RH pode melhorar a qualidade de vida dos funcionários? Márcio, aí a gente entra num viés muito amplo, né, porque é isso que as empresas, precisam proporcionar hoje se elas querem, reter grandes talentos. O que está no auge hoje é você falar muito da questão saúde mental. Então, se você às vezes fisicamente você está bem, mas mentalmente você não está. Então você montar um plano onde você consegue, transmitir para os seus funcionários essa segurança psicológica, você já está, assim, um passo à frente de muitas outras empresas que, ao contrário do que a gente falou hoje, trabalham sob pressão, mas elas não oferecem nenhum recurso para tratar isso. Então, primeiramente, o cuidado com a saúde mental. O que é que nós temos, planejado para cuidar disso, né? Segundo ponto, eh, as flexibilidades. Hoje, por exemplo, está muito em alta em empresas de startups, tecnologias, você trabalhar num formato mais híbrido, se o teu negócio, permite, por que não flexibilizar? Por que não você deixar 2 dias de home office, o seu colaborador, para ele ser um pouco mais criativo, para ele trazer novas ideias para o teu negócio, por que que tem que estar lá 100% presencial? Nem Mas você sempre. acredita que é produtivo o trabalho, de casa, no home office? Eu, Silvia, acredito. Porque eu já tenho uma visão diferente. Eu, para mim, o interessante é que a pessoa trabalhe de segunda a sexta e sábado e domingo ela fique de home office, né. Ai, É. aí, eu acredito que 80% dos empresários hoje Aham. pensam dessa forma. Mas o mundo mudou. O mundo mudou, nós estamos lidando com novas gerações, eu estudo bastante sobre isso e vejo, os comentários assim: "Eu não quero passar o resto da minha vida trabalhando, né, para uma empresa, me dedicando, e ao final ali, ao pegar minha aposentadoria, eu vou investir o meu recurso em medicamentos, porque eu não tive tempo para cuidar da minha Que aí saúde". vai na questão também da que é um tema para um outro podcast nosso, tá, que é a questão da cultura. Depende da cultura que a empresa tem e da maneira que o funcionário está engajado, aí sim funciona esse trabalho remoto, né, porque daí o funcionário, independente do ambiente que ele está, ele vai estar produzindo como se ele tivesse na presença
de seus, superiores ali, né. Então isso Exato. depende muito de uma cultura forte que a empresa tem Isso, que ter ali. exato, porque você vai trabalhar isso, você vai trazer o sentimento de pertencimento, ele vai ter uma visão clara do que ele precisa entregar, ele vai ter uma visão clara do quanto ele vai ser beneficiado por aquelas entregas, né. Então ele não vai, se aventurar, ir para um home office e ao invés ele estar ali comprometido com o trabalho, ele está disperso fazendo outras coisas. Por quê? Porque ele sabe que o ganho dele, o a mais, o desempenho superior dele vai depender exclusivamente dele. Então, não vai baixar o nível de comprometimento, mas tem muito a ver a forma com que você vai disciplinar isso dentro da sua cultura. Você vai implantar isso e o como você vai trabalhar para manter o nível de responsabilidade, o nível de comprometimento da tua equipe. Pelo que eu percebi, Silvia, o assunto de RH é um assunto muito amplo. Então, desde já, eu já vou deixar o convite para você retornar e a gente falar só sobre cultura organizacional, que eu acho que rende um podcast inteiro esse tema, né. É um tema muito bacana, acredito que a gente tem muita coisa para explorar aqui, em vivência, e o que ainda a gente pode, transformar dentro das empresas, aplicando, novos modelos de trabalho dentro das culturas, independente do segmento, né. Às vezes eu sou assim, Márcio, eu penso assim: nem tudo que está no mercado disponível, às vezes vai ser útil para aquele negócio, mas tem muita coisa que a gente pode, eh, adaptar. Então essa Sim. seria a palavra, a gente pode adaptar. Então, às vezes, o que serviu para uma empresa que eu trabalhei há 10 anos, talvez para esse novo modelo de negócio não se aplica. Mas, dependendo do momento que aquela empresa estiver passando, pode ser que sim, que faça muito sentido. Então Sim, é o sim. como a gente vai conduzir isso. Então, pessoal, eu conversei aqui com a Silvia Letícia. Na verdade, ela é prata da casa, tá? Ela é a especialista do RH aqui do grupo MBS, então ela já está conosco aqui há quase um ano, ou Um há ano. um ano já, né? E eu agradeço muito por você ter aceito o nosso convite e colaborar um pouco, compartilhar um pouco do seu conhecimento com quem está nos assistindo daí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Márcio, eu que agradeço, fico à disposição para novos temas, para as novas ideias, e é isso, tamo junto. E para você que nos segue, não perca os novos episódios também. Semanalmente a gente vai estar divulgando um assunto novo, uma entrevista nova. E muito obrigado por estar conosco. Até mais. Tchau.